A paz de Jesus Cristo é a paz que excede todo o entendimento. A verdadeira paz é a paz que nós buscamos. A nossa intenção aqui, a nossa função, a nossa meta aqui nessa praça é denunciar os erros das igrejas. Porque as igrejas não estão um verdadeiro show. As igrejas estão um verdadeiro circo. As pessoas só estão preocupadas em ganhar dinheiro. Hoje, esses dias, por exemplo, não sei se é de ontem, o Marco Feliciano é um pastor que todo mundo adora, está na mídia, é poderoso, grandão. Ele, cada culto dele, ele tem que levar até 100 mil, é 200 mil, é 300 mil. O negócio dele é dinheiro, porque ele não está preocupado com a salvação de ninguém. Ele está preocupado com a salvação da conta bancária dele, cada dia maior. Então, a nossa intenção não é isso, a nossa intenção é pregar a palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio aqui para salvar o que havia perdido. Mas é perdido como? Nós estamos perdidos? Estamos sim, estamos perdidos nos nossos pecados. Adão, quando pecou, desobedeceu a Deus, para Deus ele estava morto. Então o livro de Efésios 2, versículo 1, lá fala que nós todos estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Se não for o sangue de Jesus Cristo que escorreu naquela cruz, o sangue justo pelos injustos, que nós não merecemos, mas se não fosse a justificação de Cristo, nós não teríamos oportunidade nenhuma de salvação, porque todos nós estávamos e estamos ainda condenados ao inferno. Nós temos que ser fiel até a morte. Lá no Apocalipse fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Só vai receber a coroa da vida aquele que for fiel até a morte. Então não adianta a gente achar que a gente é vencedor, que a gente é menina dos olhos de Deus, a gente é ovelhinha de Jesus. Não é nada disso. Jesus é Deus. Tem muita pessoa que fala assim: eu tenho intimidade com Deus. Como pode isso, gente? A palavra de Deus diz que Deus é santo. Deus atribui imperfeição até nos anjos. No livro de João 4,18 fala que ele atribui perfeição até aos anjos. E a mesma palavra lá em Isaías 64,6 fala que nós somos como o imundo. As nossas justiças são como trapo de imundície. Como é que pode o santo ser íntimo com o imundo? Isso não tem possibilidade nenhuma. Se nós somos imundos, nós temos que nos limpar. E só através do sangue de Cristo, só através do sacrifício de Cristo, através da missão de redentora de Jesus Cristo, que Jesus veio aqui para nos limpar. Então Isaías, no capítulo 1 de Isaías, lá fala: mesmo que nós sejamos vermelhos como o escarlate, nós ficaremos brancos como a neve, se a gente for fiel a Cristo. Então, a nossa base aqui é o livro de Marcos 1, versículo 15. Lá fala assim: o tempo está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Lá não está escrito assim: o tempo está próximo, arrependei-vos de boa para a igreja fulana. Não, Jesus mandou ninguém para a igreja, não. Nós somos a igreja. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, onde tiver 2 ou 3 ou mais reunidos em nome de Jesus, ali está a igreja de Cristo. Então, quando você for ao templo, mude o seu modo de falar. Fala assim: eu vou ao templo me reunir com a igreja de Cristo. Aí sim, o povo é a igreja. Aquele montoado de cimento, de ferragem, aquilo ali se chama templo. Aquele ali não é igreja. Nós reunidos somos a igreja de Cristo. E outras pessoas têm que falar: você tem que largar a igreja católica e dar para a igreja evangélica. Não tem nada disso, gente. Igreja, placa de igreja não salva ninguém. Se placa de igreja fosse salvação, não tinha tanto padre viado e pedófilo. Não havia tanto pastor vagabundo, ladrão, prostituto. Não existia nada da igreja do santo. Todo mundo era santo. Não, a igreja estava em verdadeira imundícia, um verdadeiro comércio, verdadeiro show. As pessoas estão preocupadas demais em dar show. Show! Eles querem aparecer. Chega lá na frente, cada um quer apresentar mais que o outro. Cada um quer mostrar que tem mais unção do outro. E não é nada disso. Pedro, na carta dele, diz:
crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Jesus disse no livro de João, capítulo 12, versículo 48, ele diz que é a palavra dele que vai nos julgar no último dia. Não é a palavra de Moisés, não é a palavra de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, que tem muita gente também que fica preocupada em pregar nas igrejas. Abraão fez isso, Abraão fez aquilo, Isaac fez isso, fez aquilo, mas não chega em Jesus Cristo. A meta principal da Bíblia é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um homem de carne e osso, Jesus Cristo é Deus. Muitos falam, eu tenho intimidade com Deus. Aí você fala assim, mas tem muita gente que tem intimidade com Deus. O apóstolo João recostava a cabeça no ombro de Jesus Cristo. Ele tinha uma intimidade com Jesus Cristo. Realmente, o apóstolo João tinha uma intimidade grande com Jesus Cristo, homem. Enquanto homem, quando Jesus apareceu para ele no primeiro capítulo de Apocalipse, ele disse assim, eu caí no chão como morto, porque ali é Jesus Deus, o Todo-Poderoso, que apresentou para ele. Cadê a intimidade? Não tem intimidade, o homem não tem intimidade com Deus. O homem só chega a Deus através de Jesus Cristo. Se não se humilhar para Jesus Cristo, não tem caminho para Deus, tem caminho para o inferno. A nossa condenação é condenação ao inferno. Aquele que achar que é muito grande, que está salvo, que é melhor que os outros, ele está com o pé no inferno. É, caminho do inferno. Então, placa de igreja não salva ninguém. Salva é aquela palavra de 2 Coríntios 2, 7:15. Ela fala assim, aquele que está em Cristo é nova criatura. Mas o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é fazer tudo que Ele mandou, é seguir os exemplos dele. Aquele que segue o exemplo de Cristo, a gente não consegue seguir perfeitamente porque nós estamos na carne. Enquanto estivermos na carne, nós estamos no pecado, porque a nossa carne só pede pecado, a nossa carne só pede prostituição. O próprio apóstolo Paulo fala, mas o apóstolo Paulo é santo. Santo, todos aqueles que se separam para Deus, é santo, segundo a Bíblia. O apóstolo Paulo era um santo, sim, mas ele, no livro de Romanos, capítulo 7, no versículo 24, ele fala assim, que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele chegou à conclusão que enquanto estiver na carne, nós estamos no pecado, e nossa carne só quer pecado. Ele disse, eu por meu entendimento quero servir a Deus. O meu entendimento, eu sei que servir a Deus é muito bom, mas a minha carne só quer servir a lei do pecado. A minha carne só quer prostituição, só quer roubar, só quer mentir, só quer fofocar, só quer falar da vida alheia. A minha carne só quer coisa que Deus não gosta. Então, ele fala assim, que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí no versículo 25 ele fala, graças dou por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque com a minha mente eu quero servir a Deus, mas com a minha carne eu quero seguir o pecado. Então é só Jesus, não há outro intermediador entre Deus e os homens, é só Jesus Cristo, só Jesus. A palavra de Deus, no livro de Isaías 55:6, ela fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e encontrai enquanto está perto. Então nós temos que aproveitar enquanto Deus está palpado, está perto, ao nosso alcance. E vai chegar uma hora que o Espírito Santo será retirado da terra. Aí acabou a esperança de salvação. Acabou, não tem mais. Então nós temos que aproveitar, nós somos felizardos. Ele ainda está aqui agindo. Falar nisso aí, tem muitas pessoas que falam assim, eu caí muitas almas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Isso é uma mentira, gente. Quem somos nós? Nós somos totalmente errados, pecadores. Como é que eu, um pecador, vivo com outro pecador e vou ganhar para Jesus? A minha obrigação é de semeador. Eu tenho que pregar a palavra. Eu prego a palavra. Ou no livro de Coríntios, 1 Coríntios, Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, Deus dá o crescimento. Então, quem dá o crescimento é Deus.
Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então quem ganha alma para Jesus não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E só assim que ganhou uma alma para Jesus, é claro. A pessoa, a partir do momento que foi convencida do pecado, da justiça, do juízo, foi aberto os seus olhos para a lei de Deus, ele foi ganho para Jesus. E ele passa a ser também um pregador, passa a ser um semeador da palavra. A nossa obrigação é semear a palavra, falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse no livro de João, no capítulo 5, versículo 39, ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que profetizam de mim. Então, são as Escrituras, toda a Escritura fala de Cristo, toda a Escritura. Então, ele não falou examinai, vai na igreja fulano de tal, que lá você vai me encontrar. Vai na igreja católica que você vai me encontrar. Vai na igreja presbiteriana, na igreja evangélica, não sei lá, de tantos que tem por aí. Não é nada disso. Examinai as Escrituras. A Escritura é a palavra inspirada por Deus. Essa é a palavra da verdade. Jesus, no livro de João, capítulo 17, versículo 17, ele fala e pede ao Pai para cuidar dos nós com a sua palavra, que a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Ele confirma isso muitas vezes. Ele diz, João, é sempre no livro de João que a palavra mais chegada ao Espírito Santo de Deus está no livro de João. Todos os outros evangelhos são a palavra de Deus também. Mas nós usamos muito a palavra de João porque é a palavra mais chegada ao Espírito Santo de Deus. Então, no livro de João, capítulo 5, versículo 17, ele fala assim. Eu tenho um branco agora. 5:17. Então, vamos falar outra. No livro de Isaías, no versículo 55, capítulo 10, ele diz: assim como a chuva desce do céu, assim como a chuva e a neve desce do céu, regam as plantas, rega a terra e depois volta, assim também é a palavra de Deus. Ela não volta vazia. Então a palavra de Deus, ela vai e o Espírito Santo age na pessoa que ouviu a palavra, e aí sim, por isso que ela não volta vazia. E quem ganha a alma para Jesus, ou ganha filho de novo, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, e ganha a alma para Jesus. Então, a preocupação que temos hoje, a maioria das igrejas, de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Aquele apóstolo, ou pastor, ou bispo, né, da Igreja Universal, todo mundo gosta de Macedo. Ele fala assim: você tem que dar uma oferta, sacrifício para agradar a Deus, mover o coração de Deus. Mas, gente, parece que Deus tem preço, né? Eu dou R$1.000, outro coitado aqui só pode dar R$100. Eu movi o coração de Deus mais do que o que deu 100. Não, meu Deus, não é nada disso, não. No livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, lá Deus fala assim: eu sou o Senhor, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, e não aceito suborno. Ele não aceita suborno. A gente não compra Deus, Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro.